fiquei aí quase um mês, se não um mês. Até o meu slide, inclusive, está lives de agosto, e assim, eu não usei ele em agosto, quer dizer, estou usando agora. Então, eu peguei umas turmas extras, na verdade, estou passando por uma situação aí meio periclitante, e aí eu estou com as turmas numa escolinha aí, e acabei, enfim, me enrolando, porque fazia tempo que eu não dava aula nessa metodologia, e aí eu tive que me adaptar um pouquinho, e assim, são escolas em que eu tenho que me deslocar todo dia, e aí, enfim. Aí é isso, tá um caos desde o início de agosto, basicamente. Eu tentei, na primeira semana ainda estava mais ou menos calma, juro que eu tentei fazer alguma coisa, mas eu só consegui mesmo fazer live que eu não precisava me preparar tanto. Esclarecido aí o que aconteceu, vamos trabalhar. A porca e seus... Ah, essa história é legal. A porca e os 7 leitões. É um mito que está desaparecendo, pouca gente o conhece. É provável que a geração infantil atual desconheça. Em nossa infância, em Botucatu, ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito no Largo do Rosário. Aparece atrás das igrejas antigas. Não faz mal a ninguém, pode-se correr para apanhá-la com seus bacurinhos que não se conseguirá. Desaparecem do lugar costumeiro da aparição, a qual só se dá à noite, depois de terem cumprido a sina, entre aspas. Valeu. Em São Luís do Paraitinga, informaram que se a gente atirar contra a porca, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da igreja da Nossa Senhora das Mercês, na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz. E aí? Aí temos aqui no enunciado, os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro, porque, olha, é o mesmo princípio do outro texto lá, do texto anterior. É uma historinha, é um textinho que conta um mito, né, uma lenda, uma historinha que o povo conta, e está dizendo que contribui com o patrimônio cultural brasileiro. Por quê? Qual o motivo disso se dar, né? Vamos às opções. Preserva uma história da tradição oral, letra A. B, confirma a veracidade dos fatos narrados. C, identifica a origem de uma história popular. D, apresenta as diferentes visões sobre a aparição. Ou E, reforça a necessidade de registro das das narrativas folclóricas. Então, vamos lá. O que vocês acham? Aqui eu vou deixar. Fica uma coisa meio que... Tem duas opções aí mais tentadoras, digamos assim. Bom, já vou eliminar aqui qual aqui não é. Bom, temos aqui, vamos lá. Vou começar de baixo para cima. Reforça a necessidade de registro das narrativas folclóricas. Eu estou rateando nessas narrativas, enfim. O que acontece? Realmente, existe uma necessidade de registro das narrativas folclóricas. E ele, lá no início, ele fala, né, é um mito que está desaparecendo, pouca gente o conhece, devido ao fato de ser uma história que é passada de forma oral. Não existe um livro, né, com esse texto, quer dizer, deve até existir, mas não é uma coisa que é tão difundida, né? Então, essa letra E tem sua razão de ser, né? Só que é só isso, né? Provável que a geração infantil atual desconheça. É só esse iniciozinho que cita isso, não fica ninguém reforçando isso. Ao longo do texto,
ele só vai contando o resto da história, quer dizer, ele vai contando as versões, né, dessa história. Aí tem a letra D, apresenta as diferentes visões sobre a aparição. Também apresenta, né? Isso aí meio que seria. Apresenta acontece, isso aí é uma coisa que está acontecendo, beleza, mas isso é o motivo pelo qual esse texto está contribuindo com o patrimônio cultural? É porque ele apresenta as diferentes visões sobre a aparição? Ou isso é só uma parte? De repente isso também, mas isso não é toda a verdade. Vamos lá, vamos ver se tem uma mais completa. A letra C, identifica a origem de uma história popular? Também não, porque ele deu como ele deu versões diferentes, a gente não sabe qual é a origem mesmo, se teve uma origem, ou se as histórias apareceram em lugares diferentes, de formas diferentes, enfim. Não se sabe como aconteceu, a origem não foi dada aqui. Letra B, confirma a veracidade dos fatos? Bom, veracidade é meio difícil de ter, porque não é, né? Uma porca que não toma tiro, uma porca que desaparece, ninguém nem vê o rastro. Não é complicado, né? Não é verdade, é uma lenda mesmo. E aí tem a letra A, preserva uma história da tradição oral. Olha aí, realmente, essa história aí foi contada, é uma história da tradição oral, e em sendo contada, aí ela realmente agora ela está em um livro, que é Festas, Bailados, Mitos e Lendas, o nome do livro de onde ela foi tirada. Se não fosse por essa publicação, a gente não teria acesso a esse, né? A não ser que a gente fosse dessa região e já tivesse ouvido uma história contada de forma oral por outra pessoa. Então, esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro, porque, justamente por isso, preserva uma história da tradição oral. E apresenta as diferentes visões, mas isso aí não seria uma contribuição maior do que o fato de estar preservando uma história que, de outra maneira, não seria preservada, como no próprio texto fala, é provável que a geração infantil atual desconheça. Então, a letra A, entendeu? Aqui a gente quase teve, né, a letra E, a letra D, mas a letra A engloba isso tudo aí, certo? Beleza.